Se você acha que seu filho conversaria com estranhos ou não conversaria com estranhos, pode ser que você esteja enganada para sim ou para não, né? Eu acho que por mais que você dê milhões de orientações para as crianças, existe alguma fase, né, da criança, até a Valéria vai falar a respeito disso, que pode ser que o estranho a leve na conversa. Valéria Vaccaro, tô aqui, psicopedagoga. Tudo bem, lindona? Prazer te receber, tá? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo. É um prazer mesmo. Sempre falando sobre as nossas crianças. Até 6 anos, você estava falando, Valéria, que até 6 anos é certo que pode ser que leve na lábia ao estranho? Sim, é a inocência da criança. Você pode orientar, você vai dizer que você não deve se aproximar de um estranho. Se o estranho se aproximar de você, que você procure a mãe, o pai ou o adulto que está com você. Mas a criança é muito inocente. Então, o que é muito interessante a gente fazer é essa orientação diária, sempre. Mas manter a criança no nosso foco de visão. Entendi. Isso é muito importante, porque você vai observar no vídeo, né, a gente vai mostrar a inocência da criança, né, que ela se dá mesmo, né? Ela se entrega à conversa, ela se envolve e então fica bastante difícil, mas a orientação tem que ser mantida. Bom, eu quero convidar vocês todos, então, a prestar muita atenção nesse vídeo. Esse vídeo que originalmente é americano. Aí a Band, a Tarobá lá de Cascavel também fez a mesma experiência com crianças lá em Cascavel. E nós resgatamos esse vídeo para alertar todos os pais o quanto que é importante, tá? A gente ficar esperto nisso. Roda aí. Quem aí nunca ouviu aquele ditado dos pais quando criança? Nunca converse com estranhos, meu filho. Pois é, o assunto virou tema para um vídeo feito nos Estados Unidos com um humorista. E pode ter certeza que isso não tem graça nenhuma, até porque o objetivo do profissional é alertar os pais com relação ao contato dos filhos com pessoas estranhas. Primeiro, Joey com seu cachorro chega em um parquinho e pede a uma mãe para fazer o teste com a filha dela, que está brincando. A mulher aceita e garante que a filha não vai dar atenção a ele por ser um estranho. Ele se aproxima da garota, que fica encantada com o animal. Aí a conversa começa. I got some more puppies. Want to go see the other puppies? Yeah. All right, let's go. Right over here. Give me a hand. E para a surpresa da mãe, a pequena sai de mãos dadas com o homem. O mesmo ocorre com outras crianças. A proposta é chamar a atenção da sociedade para o número de crianças desaparecidas. O mesmo teste foi feito aqui no Brasil em 2 capitais pela produção do Café com Jornal em uma reportagem. E no Rio de Janeiro, 3 meninas estão esperando para entrar no colégio, sem nenhum adulto por perto. Elas aceitam seguir com a repórter na hora. Vocês aceitariam ir lá para ver? Aceitaria. É? Uhum. Então vem, rapidinho. Em São Paulo, um produtor também seguiu o roteiro. Para espanto dos pais, saiu acompanhado de 2 garotas. Pelo menos ia me procurar, né? Procurar saber se pode ou não, mas nem isso, né? Em Cascavel, repetimos o teste em uma pracinha. Primeiro eu expliquei para uma das mães o que será feito. Ela comenta que só a filha mais nova, de 6 anos, é que vai me dar atenção. Já a outra, nem pensar. Vou falar que eu tenho um pet shop e preciso de algumas crianças para fazer umas fotos com animais e tudo mais. Você acha que ela vai ir comigo? A pequena topa. A maior não. A maior eu acho que não. A pequena tá com quantos anos? 6 anos. 6 anos. Ah, e a outra tá com? 10. Com 10. A pequena você acha que vai? Eu acho que não. Uhum. A gente vai tentar conversar com ela, tá bom? Tá bom. Na segunda parte do teste, lá vou eu disfarçando pelo parquinho e começo a puxar assunto com as garotas. Gostam de vir no parquinho? Sim. Bastante? Ah, é? Vocês gostam de animais? Gostamos. De que tipo de animais que vocês gostam? Cachorro, coelho. Coelho? Por que coelho? Ele é fofinho. Ele tem pelo, muito E macio. você gosta do quê? Eu gosto de cachorro, Uhum. gato e... não, gato e peixinho. De peixinho. Quantos anos que você tem? Quantos? 6. 3? 6. 6? E você? Ai, olha ali. Eu tenho 28. Não, 10. 10. 10. Então vocês são apaixonadas por animais? Sim. Gostam demais. E se eu convidar vocês para irem
lá na minha clínica, tem uma clínica de animais, para vocês irem lá para ver os bichos e tudo mais. Vocês aceitariam? E depois de muita conversa, por incrível que pareça, as meninas aceitam o convite. Vocês gostariam de ir? Sim. Porque a gente tá precisando de crianças, assim, para fazer umas fotos com os animais e tudo mais. O que vocês acham? Sim. Seria uma boa ideia? Claro. É? Vamos lá comigo, então? Em seguida, eu deixei elas esperando em um banco longe dali. Voltei para o parque para mais tentativas com as outras crianças. O meu assunto sobre os bichos parece agradar a garotada. Vocês têm animal de estimação em casa? Sim. É? 2 cachorras. Uma se chama Mel e outra Max. Ah, é? Vocês moram juntos? Sim. Não, ela não. Eu, a Larissa e o João. Ah, você é a Larissa e o João. O nome do meu gato é... Eu sou tia desses dois aqui. É? E assim, vocês gostam demais, assim, de animais? Eu gosto. Eu tinha um gatinho preto, mas só que eu acho que ele fugiu. Quando ele voltou lá pra casa, ele tava com o dente aqui aparecendo. Oi, Cessa! Acho que alguém atropelou ele ou jogaram um pau nele. Sério? Machucaram ele? É porque ele tava com o dente pra fora assim e aqui tava aparecendo. E quando eu tinha 4 anos, eu tinha um outro gato que era o nome dele era Bitinho, ele foi atropelado pela faca. Ah, sim. Então, é porque assim, eu tô lá na minha casa, tem um monte de animais, né? A gente tá montando tipo um mini zoológico lá. Aí tem de tudo. Tem todos os animais, tem coelho, tem papagaio. Papagaio fala tudo que eu papagaio, macaco. Quem aí gosta de macaco? Eu. Já viram macaco no zoológico? Já. Os macaquinhos ficam saindo todo dia pra fora. Eu já fui no todo zoológico. dia? Eu já fui no zoológico com a minha mãe. Eu já fui no zoológico de Curitiba. Papo vai, papo vem e só 2 crianças continuam a me dar atenção. Aí aproveito para fazer a tão esperada pergunta. E você quer ir lá na minha casa ver como que é esses animais? Ah, eu tenho que ver com minha irmã, a Letícia. Eu tô cansada no banco com a minha mãe. Eu não sei se minha mãe vai deixar. Tem que pedir pra mamãe primeiro? Eu também tenho que pedir pra Mas o que vocês acham de irem lá comigo ver como que é? Bem rapidinho, a gente não vai demorar nada. Ah, não sei, tem que ver com a Lê. É? A Letícia dela ali. Aham. Então tá bom, beleza. Tchau, tá? Mas desta vez os pequenos não quiseram me acompanhar. E aí, Valéria? Gente, isso é muito sério. O Flávio Fontana tem a Tereza de 5. Tá aqui impressionado. Todo mundo aqui no estúdio tem filho. Tá todo mundo impressionado. A criança, ela caiu na lábia do bichinho de estimação. A inocência infantil, né? Você vê que até as 2 menininhas irmãzinhas, a mais velha acabou indo tranquila, mas ela parece tão inocente quanto a pequena, né? Exato. Ela porque é a mãe falou, não, a mais velha não. A mais novinha pode ser que sim, mas a mais velha não. E também uma coisa que nós temos que pensar, orientamos tanto para que não falem com estranhos. Mas quem é esse estranho? Porque o repórter se apresenta em todas as ações ali, uma pessoa muito normal. Muito próxima do nosso cotidiano. Então, às vezes, o estranho para a criança talvez seja uma criança que pede no sinaleiro, ou uma pessoa que pede no sinaleiro, uma pessoa com um aspecto um pouco diferente, uma pessoa, talvez um morador de rua. E não é esse estranho. É o estranho totalmente igual àquele que anda do nosso lado no shopping. Exato. Que a criança não considera estranho muitas vezes. Então, acho que tem que verbalizar melhor isso com a criança. Quem é o estranho? O estranho é uma pessoa exatamente como nós, mas nós não a conhecemos. E ela pode vir conversar com você. Então, assim, uma tentativa de melhorar essa nossa ação em cima das crianças. Mas a inocência delas é perigosa. Eu percebi, Valéria, que eles contam tudo da vida, né? Tudo. Nome do gato. Tudo. Nome do pai, da mãe, dos irmãozinhos, onde mora, tudo. Isso é perigoso muito também. Perigoso, muito.
Porque né, nessas pesquisas de pedofilia, as pessoas tentam se aproximar e vão descobrindo onde a criança mora, como vai para a escola, se vai sozinha, se alguém acompanha, né? A criança dá toda a rotina. Não, no balé eu não vou com ninguém, no balé eu vou sozinha, daí eu vou por tal lugar. Então, assim, essas orientações têm que ser feitas diariamente. Mas ressaltando isso, quem é o estranho? Não é uma pessoa estranha, diferente de nós. É uma pessoa como nós, mas não é do nosso convívio. Porque às vezes a criança vai ter esse estranho como uma pessoa fora do nosso cotidiano, e não é. Qual seria a tua orientação para o pai falar para a criança, então? Eu acho que conversar com ele até nos momentos de passeio, de lazer da família, estou de mão dada, caminhando com essa criança, dizendo, olha, eu vou pedir uma informação, mas veja, essa pessoa eu não conheço, olha como eu vou falar com ela, né? De uma maneira diferente, estou aqui com você na mão. Então eu vou mostrando que essas pessoas não são as pessoas da nossa casa, não são os tios, não são o pai do amigo, né? É realmente uma pessoa como nós, exatamente, mas não nos conhece, e você também não deve se deixar conhecer. Então você não conversa. O que você faz? Chama o pai e chama a mãe, sempre. Aí você vai repetir isso N vezes, né? Tem que repetir. N vezes. Porque você diz que até 6 anos eles são muito mais inocentes. Muito. 5, 6 anos muito mais inocentes. É o que a gente pode perceber, que os dois que relutaram e lembraram da mãe já são um pouquinho mais velhos. Então Devem ter 7 para 8 anos, mais ou menos. E mesmo assim foram. Outros não, preciso pedir para minha mãe, mas outros foram. E poucos se lembraram nem de olhar para o banco onde a mãe estava sentada. Né? Gente, esqueceu Ficaram da mãe. focados, né? Esqueceu da mãe. Então a mãe tem que ficar sempre com o olho no filho, não deixar ele, né, estar num parquinho gigante. Fica de olho no seu filho aí, pode ser que aconteça isso. Campo de visão, né? A criança pode ficar à vontade, porque ela tem que ter uma autonomia também, a gente precisa construir isso com eles, mas dentro do meu campo de visão, né? Vou mostrar os obstáculos do lugar, vou dizer das coisas que podem acontecer de acidentes e tudo mais, isso também é praxe. Mas eu vou dizer, olha, cuidado com as pessoas que não nos conhecem, eu vou estar aqui, e você está com eles dentro do seu campo de visão. Olha só o que a Fê está me passando aqui no ponto. Que uma telespectadora que não quis se identificar, ligou. Um beijo para você, viu, minha linda? Ó, compartilhar isso com a gente. Disse que sempre falou com a filha. Não conversa com estranhos, etc e tal. E daí, Fefe, um familiar tentou abusar da menina quando ela tinha 4 aninhos de idade. E ela falou assim, não. Não toca, que senão eu vou contar para minha mãe. E aqui é só para quando eu for casar. Olha, que orientação maravilhosa. Que entendimento que essa criança teve. Mas acredito que a mãe deve ter falado essa questão das partes íntimas, assim, como e quando e por quem podem ser manipuladas? Pela mãe, pela babá, pela cuidadora, pela vovó, né? No caso das meninas, né? Eventualmente até pelo papai, depende de cada situação familiar, mas deixar isso muito claro para a criança. Ninguém pode tocar em você. E o seu corpinho, você só troca de roupa quando você está onde? No quarto, no banheiro, nos lugares onde você realmente deve fazer isso. Então, essa orientação tem que ser dada cotidianamente. Quem pode tocar em você e onde pode tocar em você. E não pode ter preconceito ou medo de falar com a criança muito pequena. Você tem que começar a falar com a criança muito pequena, de 1 aninho, desde 2 aninhos. Não pode tocar aqui, não pode tocar aqui. É só a mamãe, só o papai, só a titia, só a vovó que cuida. Tá? Então precisa realmente, porque você nunca sabe aonde está essa pessoa. Perfeito. Abusador e casos que a gente tem de crianças que desaparecem e simplesmente não tem uma referência nem de onde procurar. Vai saber, gente, como que descobre depois? Deus me livre que isso não aconteça com a sua vida. Fica de olho, tá? Fica o nosso alerta, porque isso nos chocou. E eu quero que você fique chocada também, porque é no choque que a gente alerta, entendeu? Tá? Então fica de olho nas crianças, por favor, tá? Para que nada de mal aconteça a eles. Obrigado, Valéria. De nada, querida. Sempre prazer bom estar aqui com mesmo. você. Adoro quando você vem. Obrigada, tá?